Esse satanista revela informações privilegiadas de satanismo contra cristãos. Eu era um satanista de alto escalão, o quinto na Costa do Marfim. O propósito do meu testemunho é que você saiba como o inimigo opera. Ele está acelerando a velocidade de sua operação contra a humanidade. Muitas vezes e até hoje, posso sentir a onda de seu poder e ação no ar. Sinto em minha alma uma urgência. Sou satanista há 21 anos e causei muitos danos, tantos danos. Lamento essas destruições e isso me machucou. É por isso que pedi aos pais cristãos que protegessem seus filhos por meio da oração para que não fossem iniciados na bruxaria, pois eu era apenas uma criança quando fui iniciado na bruxaria. Embora meu pai e minha mãe fossem crentes, eles eram cegos espiritualmente. Você tem obrigação sobre os filhos, você os gerou no mundo, você deve interceder por seus filhos. Fui designado para destruir crianças. Portanto, você deve orar por seus filhos para protegê-los do encantamento e da iniciação. Você realmente conhece a condição espiritual de seus filhos. Há cegueira e falta de visão espiritual entre os filhos de Deus. Porém, quanto mais você passar tempo em oração, o Senhor abrirá seu entendimento e discernimento e você saberá como o diabo entra para que o inimigo não leve vantagens sobre você. Uma das tarefas que tínhamos nas igrejas era garantir que os olhos espirituais dos filhos de Deus estivessem fechados. Trabalhamos para que os filhos de Deus permaneçam cegos. Eles não devem ver o mundo espiritual. Lutamos arduamente contra o dom da visão e da revelação. Irmão, seu filho pode ser uma bruxa. Dado que você é cego, você não o verá. Quando um objeto encantado chegar à sua casa, você não o sentirá. Antigamente eu via cristãos usando cintos que eram cobras. Na verdade, estávamos projetando cintos que eram cobras no reino marinho. Estávamos levando-os para as lojas. Até os filhos de Deus estavam comprando. Como não são guiados pelo Espírito de Deus, eles compram essas cobras de cinto nas lojas. Os sapatos mais caros do mundo são feitos de pele humana. Por causa da falta de visão espiritual, você come, ama e confia naqueles que conspiram contra você no local de trabalho, na escola e na igreja. A oração intensa fará com que a escama de seus olhos seja removida. Há um conflito real. Onde quer que haja um cristão, o diabo enviará seus agentes. Os cristãos enfrentarão oposição e o mal não os deixará em paz porque são cristãos. Você deve ter uma vida de oração. A guerra é inevitável. Dando e perdoando um estilo de vida de doação significa oração diante de Deus. Irmão, estávamos lutando contra a doação e a liberalidade entre os filhos de Deus. Perdoar significa muito no mundo espiritual. Há uma voz em sua oferta e doação. Quanto mais você dá, mais sua doação se torna uma oração diante do Senhor. Você será protegido em sua propriedade por causa de sua doação. Sua oferta fala por você diante do Senhor. Casado, o casamento de dois crentes espirituais é uma lei proibida. E é uma lei satânica que deveríamos observar, pois deveríamos impedir que os verdadeiros convertidos e crentes espirituais se casassem. Pois quando esses dois se unem para orar, é extremamente perigoso. Quando duas pessoas se reúnem para pedir algo a Deus, elas serão imparáveis. Assim, o diabo nos ordenou que impedíssemos que dois crentes espirituais se unissem em casamento. Trabalhamos para fazer com que cristãos carnais se casassem com cristãos espirituais para que um fosse uma pedra de tropeço para o outro. O fraco será uma porta de entrada para alcançar o mais forte. Mídia e futebol. Irmão, a TV é uma das armas do fim dos tempos que o inimigo projetou. Os filhos de Deus são expostos a todos os tipos de demônios quando assistem a filmes. Sempre que você assiste a filmes de guerra, fica exposto aos demônios da guerra. Quando você assiste a filmes de vampiros, fica exposto ao espírito de feitiçaria que pode entrar em sua vida. Quando você assiste às novelas de amor italianas e brasileiras, fica exposto a espíritos sensuais, pois nesses filmes as pessoas se beijam e expõem sua nudez. Quando as pessoas assistem a filmes, você fica exposto aos demônios da idolatria, pois eles constantemente adoram seus deuses nesses filmes. Ao assistir a esses filmes, você participa da adoração desses deuses pagãos e receberá o espírito da feitiçaria. Graças à TV, causamos perdição e destruição. Como eu estava monitorando os filhos de Deus, sempre que você assiste a um filme por 2 horas durante esse lapso de tempo, eu estava roubando e consumindo sua energia. Como resultado, você não tem forças para orar e ler a Bíblia. Irmão,
Sempre que os homens de Deus vão assistir futebol em casa ou estádio público, já que os monitorava, eu voava no espaço para monitorar a reação deles durante o jogo. Quando os filhos de Deus se sentam para assistir a um jogo de futebol ou qualquer esporte, minha tarefa é monitorar seu estado emocional e suas reações. Irmão, o inimigo está monitorando você com precisão e detalhe onde quer que você vá, e onde quer que você passe. Ele está em busca de falta de vigilância e indiscrição em suas vidas. Quando você procura assistir aos jogos, eu estava lá para monitorar seu gesto, sua reação, sua excitação de raiva e alegria. E sempre que você gritava para comemorar, eu captava a energia liberada no ar, que se chama éter. Os demônios capturam e se alimentam dessas emoções quando você as libera. Sempre que as pessoas gritam de frustração ou alegria, há um acúmulo de energia interna infernal. Quando você liberar a raiva, entrarei para causar destruição em sua vida. Por outro lado, devemos entender que os jogadores de futebol estão na maçonaria e estão em contrato com os demônios. Quando você apoia e bate palmas para eles, você está fora da vontade de Deus. Como você pode alegar ser contra o ocultismo e apoiar jogadores que são maçons e estão em aliança com demônios? Eles não são diferentes de bruxas e satanistas. Cada um desses jogadores populares tem demônios. Os filhos de Deus devem sair do fandom porque o diabo está chegando. Você não pode lutar contra bruxas e bruxos na igreja e torcer por jogadores de futebol que são satanistas. Sempre que um gol é marcado em um jogo, quando as pessoas gritam com todas as suas forças, os demônios assistem aos jogos de futebol pela energia. Eles coletam a energia interna das pessoas liberada pelas multidões desde que os jogadores de futebol assinaram um pacto com os demônios. Quando marcavam gols, o povo gritava. Como resultado, esses demônios coletaram a energia das pessoas como recompensa. Esses demônios sustentam o jogador de futebol e o dragão é alimentado com essas energias internas. Sempre que um jogo de futebol está acontecendo, sempre há demônios reunidos para coletar energia. E quando um crente está assistindo a um jogo de futebol, ele ficará sob vigilância e monitoramento para verificar se ele vai liberar emoção de raiva ou orgulho e atirar nele com flechas. Os 4 elementos da terra e os 12 portões da terra. Irmão, quando as bruxas realizam reuniões, isso é feito principalmente na terra física em lugares isolados, como cemitérios, florestas e montanhas e água. Eles também realizam reuniões em locais como escolas. Quando eles se reunirem nesses lugares, assim que se reunirem, começarão a conversar com os 4 elementos da terra e a se apoderar desses elementos. Eles costumam dizer ao chão: nós ordenamos a você, terra, que se submeta a nós. Eles dizem ao ar: nós ordenamos que você se submeta a nós. Eles dizem à água: nós ordenamos que você se submeta a nós. Eles dizem ao fogo: nós ordenamos que você se submeta a nós. Depois de assumir o controle dos 4 elementos da terra, eles tentarão controlar os 12 portões da cidade. Quero informar a você que no mundo espiritual, cada vila, cidade e vila tem 12 portões. Irmão, quando você se estabelece em uma nova cidade ou país, em primeiro lugar, você deve comandar e controlar os 4 elementos da terra e deve controlar os 12 portões da cidade. Você deve controlar os 4 cantos, o quadrado, o perímetro e o diâmetro do seu ambiente. Cada um dos 4 ângulos do quadrado ao redor do seu perímetro tem 3 portões e 3 portões multiplicados por 4 cantos da cidade e vila onde você mora igual a 12 portões. Em Apocalipse 21:12-14, 12 tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos nelas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, 13 em os 3 portões do leste, no norte, 3 portões, no sul, 3 portões, e no oeste 3 portões. 14 E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quando o inimigo chegar em um local, ele tentará controlar os 4 elementos da terra e os 12 portões daquele local. E sempre que os filhos de Deus chegarem a uma cidade, quando falharam em possuir a terra, que inclui os 4 elementos da terra e os 12 portões da área, não prevalecerão que o perímetro foi selado. É por isso que os filhos de Deus sofrem derrota e mudam a cidade. Eles não conseguem controlar o local e não conseguem submeter tudo à sua autoridade, e acabam saindo da cidade alegando que nada está funcionando. No entanto, a Bíblia diz em Josué 1:13-6: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado,
Como eu disse a Moisés. 4 Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso litoral. 5 Ninguém poderá resistir-te todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. 6 Esforça-te e tem bom ânimo, porque a este povo repartirás por herança a terra que jurei a seus pais lhes daria. Quando um agente do inimigo entra em um vilarejo ou cidade, ele rapidamente posiciona 12 demônios diante de cada portão da cidade ou vila. Portanto, você deve aumentar sua força de ataque para dominar os 12 portões da cidade. Quando o inimigo é dominado, ele buscará reforço e fortificação. A Bíblia em Ezequiel 48, 31 a 34 E as portas da cidade serão segundo os nomes das tribos de Israel, 3 portas ao norte, uma porta de Ruben, uma porta de Judá, uma porta de Levi. 32 E do lado oriental 4.500, e 3 portas, e uma porta de José, uma porta de Benjamim, uma porta de Dan. 33 E do lado do sul 4.500 medidas, e 3 portas, uma porta de Simeão, uma porta de Issacar, uma porta de Zebulon. 34 Do lado do ocidente 4.500, com as suas 3 portas, uma porta de Gad, uma porta de Azer, uma porta de Naftali. Música mundial e música cristã no mundo espiritual. No mundo de Satanás, estávamos trabalhando com a música. A world music e música cristã. Na Costa do Marfim, aqueles que estão na música mundana são ocultistas. Todas as celebridades musicais da Costa do Marfim são satânicas. Por exemplo, o Inaudível é um satanista. Ele mata sacrifícios humanos e bebe sangue. Todos nós nos lembramos de sua canção Os Espíritos Estão Falando com Você. A cantora que cantou sobre Suka Laila também é satanista porque Suka Laila é uma sereia, um demônio. Quem aspira a um avanço na música mundial precisaria recorrer ao ocultismo, pois é muita competição. A menos que você recorra ao ocultismo, você não está avançando. Como você tem talentos musicais, você será sacrificado por seus colegas músicos e sua estrela e talentos serão roubados. Para ser reconhecido nacionalmente, você terá que oferecer sacrifícios, pois todas as grandes celebridades da Costa do Marfim são satanistas. Uma das cantoras nacionais que também recorreu ao ocultismo foi assistir a um encontro luciferiano na América e voltou com uma roupa íntima feminina chamada string. Foi lançado recentemente para enganar as mulheres. Basicamente, a string é amaldiçoada. É uma invenção das sirenes de água. Hoje, muitas mulheres usam barbante, mas isso é amaldiçoado. Essa cantora que trouxe cordel na Costa do Marfim usa mini saia e se expõe. Quando você ouvir música secular, o demônio que está em aliança com a celebridade musical aparecerá em sua casa. Existem demônios em todo o mundo. Quando esse demônio aparecer em sua casa, ele roubará sua estrela e entregará à celebridade musical. Costumávamos trabalhar para fazer com que filhos de cristãos tocassem música mundana em seus telefones e laptops. Sempre que essas crianças tocam música mundana nos telefones e laptops, os demônios são convidados e desembarcam em suas casas. Músicas mundanas atraem demônios para suas casas. Esses demônios vão roubar sua graça e estrelas para entregá-lo à celebridade musical. No entanto, sempre que os filhos de Deus tocam música cristã, eu vejo o anjo de Deus conectado à música pousando ao seu redor. Quando você ouve canções de adoração e louvor que são inspiradas, eu vi o anjo do Senhor dizendo: você não o verá, mas eu costumava vê-lo porque estava monitorando os filhos de Deus. Quando você acorda de manhã e toca canções de adoração e louvor, eu vi o anjo do Senhor descendo e limpando a casa da atividade de bruxaria que ocorreu durante a noite enquanto você dormia. É perigoso quando um cristão ouve música cristã inspirada, pois o anjo conectado à música descerá. Por outro lado, sempre que você tocar música secular, um demônio descerá em sua casa. Você deve sempre ouvir canções de adoração com as crianças em casa. Pois sempre que as crianças aprendem a cantar canções de adoração, é perigoso no mundo espiritual. Quando as crianças cantam, mesmo com dificuldade, o anjo do Senhor desce. Devemos fazer com que as crianças aprendam a cantar canções de adoração. Conheço crianças que destruíram bruxas e bruxos por causa de canções de adoração. Na minha aldeia, havia uma criança que costumava cantar uma canção popular de adoração todas as manhãs ao acordar. Muitas rainhas da bruxaria temem se aproximar da criança.
Um deles que tentou romper o perímetro de proteção da criança foi morto. Ninguém poderia vir contra a criança. Lembro que ainda era uma bruxa naquela época, mas era impotente contra a criança porque ela cantava canções de adoração cotidianas. Irmão, quando você constrói uma vida para louvor e adoração pessoal, o inimigo será esmagado e a escravidão de sua vida cairá, pois o Senhor habita no meio do louvor de seu povo. O povo de Deus falha em entender o poder do louvor e adoração pessoal na devoção diária. Sabíamos que quem ousasse eliminar a criança enfrentaria a morte. Assim, combinamos uma estratégia que consistia em fazer com que seus pais não o levassem mais à igreja. Como seus pais começaram a deixá-lo em casa quando ia à igreja, essa criança foi exposta à música mundana e não era mais forte, pois começou a cantar músicas mundanas em vez de canções de adoração e louvor. O demônio que controla a world music se chama Baphomet. Ele não é um homem ou uma mulher. Muitos artistas estão ligados a esse demônio. Quando eu ainda era satanista, muitas celebridades e artistas vinham me ver. Eles vieram em busca de notoriedade e fama. Quando eles vieram até mim, eu os levei ao rio para conhecer o dragão marinho chamado Drácula. Eu costumava adorar esse demônio. Muitas pessoas já ouviram o nome de Drácula no filme. É o nome do dragão marinho que eu servia porque tinha uma aliança com ele. Também existem dragões nas florestas. Existem dragões de desertos, dragões de montanhas. O maior dragão está no segundo céu e a Bíblia diz em Ap 12:3-4 e outro sinal foi visto nos céus. E eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas em suas cabeças. 4 E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando ela desse à luz, ele pudesse devorar seu filho. Esses artistas estavam assinando um pacto com o dragão marinho para se tornarem famosos. Lembro-me que depois da conversão, muitos meses depois de deixar o diabo, o dragão do mar apareceu para reivindicar minha alma. Quando ele apareceu, ele disse: "Você ainda me pertence, porque você tem algo que me pertence, que é o elo entre você e eu." Quando ouvi isso, fiquei surpreso. Percebi que havia um elo que me ligava a ele, que deveria estar quebrado. Rapidamente passei a fazer uma semana de jejum e oração para quebrar o vínculo. Irmão, quando um demônio está no corpo ele não sai se houver legalidade. Ele se apoiará em algo que o permita ficar. Eles são demônios cabeça dura. Sempre que esses cantores precisavam de uma grande voz, eles recebiam cobras de muitas cabeças, o que os permitia mudar a voz enquanto cantavam. Na música mundana, as celebridades convidam demônios em suas canções e os demônios cantam nessas canções. Eu estava em uma guerra perpétua contra os filhos de Deus. Eu os estava monitorando e observando para encontrar vulnerabilidade em suas vidas. A deusa Lilith, a rainha Má e as sereias Semiramis da última vez, eu disse que, para entrar na igreja local durante o culto, fui habilitado a fazê-lo quando uma senhora veio à igreja com as chamadas calças femininas. Quando uma senhora vem à igreja com peruca, eu saio do corpo voando no espaço e entro na peruca para poder entrar na igreja. Quando eu moro em seu cílio, sua peruca ou as chamadas calças femininas, mesmo que você chame fogo. Eu não estava saindo ou afetado por causa da propriedade do inimigo, e ficaria lá na peruca. No fim dos tempos, o diabo apareceu com roupas que expunham o corpo de uma mulher. Assim, muitas mulheres andam seminuas na rua. O espírito imundo que faz as mulheres andarem nus é a deusa da imoralidade. Lilith é um perigoso demônio feminino da noite, que é sexualmente devasso e que rouba bebês na escuridão. Nesta guerra eterna contra os filhos de Deus, estávamos usando a água como arma. Para enfeitiçar a água em nossa cidade, estávamos invocando a deusa da água chamada Semiramis, descendente de Noé que usa a dança mágica para hipnotizar as pessoas. Ela assinou um pacto com Satanás para a imortalidade. Ela está servindo ao diabo debaixo d'água. Dia das Mães hoje na Igreja de Cristo, os pastores estão comemorando o Dia das Mães, mas não está em nenhum lugar da Bíblia. Quando estávamos na batalha contra os filhos de Deus, estávamos entrando nas igrejas que comemoram o Dia das Mães, e nenhum anjo poderia nos impedir. Quando entramos naquele dia, estávamos possuindo o solo, o ar e o púlpito e estávamos nos movendo livremente porque nenhum anjo estava presente. Esta celebração do Dia da Mãe é dedicada à Rainha do Mar, a sereia Semiramis. A imagem da mulher e do bebê é de Semiramis com a criança, a guerreira. Essa sirene existia na Bíblia.
Ela era a rainha regente do Império Assírio. Seu filho era um rei conquistador. Sempre que havia batalha e conquista, ela praticava bruxaria para encantar o exército adversário. Para encantar o inimigo, ela dançava como uma dançarina do ventre, expondo a barriga e enfeitiçando a tropa. Esta mulher, que era uma bruxa, assinou um acordo com o diabo para a imortalidade. Quando ela morreu, ela recebeu o controle de uma parte do oceano. Ela é a rainha do mar. Carne humana, irmão. Hoje a maioria das carnes processadas não é carne animal e sim carne humana. Quando você come carne humana que compra no mercado, ela fica no seu corpo em vez de sair. Em tempos de batalha contra os filhos de Deus, checávamos em seus estômagos se haviam comido carne humana, e caso tivessem um pedaço no estômago, era uma legalidade que nos permitia paralisar suas vidas de oração. Eu disse que o principado responsável pela alimentação mundial é a deusa Maia, que examinaria você na batalha para verificar se você tem carne humana para ter legalidade para derrubar sua vida de oração. Usamos esta carne para rebaixar a vida de oração dos filhos de Deus. Não queremos que os filhos de Deus orem por longas horas. A infraestrutura de vigilância espiritual e logística de comunicação, irmão. No mundo astral eu tinha carros, aviões e helicópteros, e quando saio para viajar para o hiperespaço e o mundo satânico, a fumaça estava saindo do meu motor e entrando nas casas das pessoas que estavam cheias de fumaça. Quando as pessoas respiram essa fumaça, elas ficam doentes. Irmão, onde quer que você viva na Terra, você deve entender que existem infraestruturas de transporte e comunicação invisíveis. A logística do diabo em todos os lugares da Terra. Existem satélites, radares e câmeras poderosos e satânicos filmando este mundo 24 horas. Um dia eu estava me movendo no espaço, vi um sistema de satélites do mundo satânico no mundo espiritual. Fiquei curioso e me aproximei desse satélite invisível. Quando me aproximei, vi entidades desconhecidas que pareciam robôs. Eles eram na verdade demônios da tecnologia trabalhando em satélites de Satanás que estão controlando esta Terra. Existem sistemas de comunicação instalados em todos os lugares deste mundo. As bruxas trabalham muito com infraestrutura de comunicação. O exército demoníaco na Terra vence a guerra contra os cristãos graças à comunicação e aos sistemas avançados. Na guerra da feitiçaria contra os filhos de Deus, sempre há monitoramento e vigilância dos cristãos. No mundo astral das bruxas, tínhamos um sistema telefônico avançado de Satanás superior ao sistema físico do mundo físico. Muitas vezes ligamos uns para os outros no telefone como as pessoas da Terra. Muitas vezes, em conflitos de bruxaria, eu ligava para a torre de controle para pedir informações sobre os filhos de Deus. Eu ligava e dizia: torre de controle, quero saber o paradeiro do alvo neste exato momento. A torre de controle de vigilância funciona como uma polícia ou centro de vigilância. Frequentemente, eles me dizem: a câmera e o radar estão mostrando que o cristão visado que você procura foi ao mercado. Neste momento ele está no ônibus na avenida principal indo para o mercado. Quando fui informado sobre a localização de um crente visado, corremos para implantar armadilhas e armadilhas. Muitas vezes os colocamos diante de vendedores que são bruxos para que você compre desse vendedor, um servo de Satanás. Quando a torre de controle me informava que você estava em um ônibus em movimento, eu tentava colocar uma pedra na frente do ônibus para causar um acidente. Quando sou informado de que você foi visitar uma irmã, eu trabalharia para influenciar a irmã para que você caísse em fornicação com ela. Irmão, estou tentando lhe dizer que você está sob vigilância e é monitorado por radares, câmeras e sistemas de vigilância do inimigo. Sempre que você sai de casa para sair na cidade, espíritos invisíveis o seguem. Existem agentes de inteligência. Quero dizer, há espíritos imundos em todos os lugares, até nas árvores. Onde quer que você veja a antena de telecomunicações na cidade, o diabo também colocou nossas antenas lado a lado e qualquer ligação e mensagem que você enviou para seus amigos e familiares foi copiada e gravada em nosso sistema. Sempre que você faz uma ligação, ela vai primeiro para o servidor central do mundo de Satanás antes de chegar ao seu interlocutor. São apenas os verdadeiros cristãos que levam uma vida de jejum e oração que causam o colapso do sistema de Satanás quando eles chamam, pois não poderíamos ouvir seu chamado e vê-los na câmera e no radar. Tudo é monitorado para coletar informações sobre os filhos de Deus.